Ouçam a palavra de Deus que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. É uma mensagem, um fato que aconteceu lá no tempo do profeta Eliseu. E é muito importante para nós porque ali ensina a amar os inimigos. Era o que Jesus pregava, era o que Jesus ensinava e seus discípulos também. O que Jesus ensinava? Amai vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Então ouçam o que aconteceu. O rei da Síria, o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel, estava em inimizade um com o outro. Então ele mandou o destacamento para certo lugar a fim de capturar o rei de Israel, porque ele tinha informantes lá, espiões, e ele sabia que o rei de Israel ia passar em tal lugar. Porém, tinha um profeta chamado Eliseu, e Deus lhe deu visão, revelação, e mandou avisar o rei de Israel para não passar em tal lugar, porque ele seria preso pelo rei da Síria, pelos homens dele. O rei de Israel foi informado e mandou mensageiros para espionar, ver se realmente era assim. E ele viu que lá os sírios estavam escondidos. Um destacamento sírio estava escondido para capturá-lo. Isso aconteceu não uma e nem duas, mas algumas vezes. O profeta Eliseu estava protegendo o rei de Israel e Deus lhe dava revelação. O rei da Síria, então, como não teve êxito em capturar o rei de Israel, porque ele tinha espião, informante lá, ele, então, reunido com seus oficiais e os homens importantes da corte, disse a eles: eu quero saber se entre nós existe um traidor, alguém que é pelo rei de Israel, porque não estamos conseguindo ter êxito. O que está acontecendo? Tem alguém aqui em nosso meio que está nos traindo. Alguém se levantou e disse ao rei da Síria: não é isso, meu senhor. É um homem chamado Eliseu, um profeta de Israel. É ele que informa o rei de Israel, até mesmo as conversas que você faz no seu quarto de dormir. O rei da Síria ficou espantado. É mesmo? Sim, ó rei. Então, o rei da Síria disse o seguinte: procurem saber aonde ele está, para nós o prender. Então informaram ao rei da Síria: o profeta Eliseu está no vale de Dotã, isto é, Dotaim. O rei aprontou um exército com carruagens e carros e mandou até Dotaim. Então, chegando à noite, os sírios cercaram o vale de Dotaim. A cidade era pequena, próximo de Samaria, uns 12 quilômetros, dizem os estudiosos. Quando chegou de manhã, o servo de Eliseu abriu a porta e saiu, e ao olhar para os montes, viu o exército sírio cercando eles e vindo na direção. Ele tremeu na base, correu para dentro de casa e disse a Eliseu: meu amo Eliseu, estamos perdidos. O exército sírio nos cercou, vamos morrer. Então Eliseu acalmou o seu servo e disse: não tenhas medo, meu irmão, não tenhas medo. Aquele que está conosco é mais poderoso, mais forte e numeroso do que aqueles que estão com eles. Falando assim, Eliseu não conseguiu convencer, e ele não podia estar assim tão trêmulo e com medo pelo que ia acontecer, o que Deus ia fazer. Então, ele orou a Deus: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. Porque Eliseu era um homem de fé, de confiança, estava vendo o sobrenatural. Sim, você precisa experimentar na sua vida o sobrenatural. É isso que Deus está ensinando para você que está nos ouvindo.
Então o Senhor abriu os olhos do servo, ouviu a oração de Eliseu, e o servo de Eliseu olhou e viu carruagens e carros de fogo cercando Eliseu, os protegendo. Muitos anjos, carruagens e cavalos de fogo. Ele ficou admirado e ficou tranquilo. No entanto, os sírios estavam descendo na direção deles. Eliseu saiu com um servo, os sírios se aproximaram e Eliseu disse: Senhor, fere com cegueira esses soldados. O Senhor então feriu com cegueira, conforme diz a palavra, os soldados, e eles não reconheceram o profeta Eliseu. Vou interpretar a Bíblia para você, este fato. Quando Eliseu disse: Senhor, fere de cegueira, não é que eles ficaram no escuro, foram feridos em seus olhos a ponto de ficar cegos. Não, senão eles cairiam todos no desespero. Imagine, ficar cegos, um piscar de olhos. Eles iam todos gritar e iam cair no desespero. Não foi assim. Essa cegueira foi como que um sinal sobrenatural, sim, que Deus agiu de forma que eles não o reconheceram. Não reconheceram o profeta, que eles vieram capturar. Ficaram como que abobados. Vocês entendem? Como crianças de 4 a 5 anos que foram levados pela mão, inocentemente. Aconteceu ali um sobrenatural, um sinal. E aí, o profeta Eliseu disse: este não é o caminho, esta não é a cidade. Eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. E eles foram conduzidos por Eliseu até Samaria. O vale de Dotaim ali era pertinho. E quando chegou lá em Samaria, o rei de Israel viu que ele estava entrando. Eliseu na frente, o exército sírio atrás, tudo bem armado. Disse ao profeta: Eliseu, devo matá-los? Eliseu disse: não. Você mata aqueles que captura com tua espada? Mas o que aconteceu ali, irmãos? Eles entraram, o exército de Israel cercou, e eles não estavam entendendo nada, o exército sírio. Estavam como que hipnotizados pelo poder de Deus, como que hipnotizados, levados como criancinhas pelo profeta. Criança de 4 a 5 anos. Foi isso que aconteceu. Eles estavam enxergando, sim. Não era a cegueira física, mas como que uma cegueira mental, espiritual. O sobrenatural aconteceu. E daí, o profeta Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses soldados. E o Senhor abriu os olhos, eles caíram em si. Então, eles perceberam que estavam cercados pelo exército de Israel. E ficaram com muito medo, tremeram, achavam que iam morrer, porém, o profeta Eliseu disse ao rei de Israel: a esses aqui você não matarás. Você deve dar a eles alimento e água, e depois despedi-los em paz. Olha, já pensou numa coisa dessa? Antigo Testamento. Os inimigos estavam ali, vieram para capturar o profeta. Queriam perder o rei de Israel. Mas o que o profeta disse? Dê a eles alimento e água, e depois mandem que vá em paz. Irmãos, o rei de Israel deu àqueles soldados que não estavam quase que entendendo nada, estavam amedrontados e admirados, achavam que iam morrer, mas ele preparou um grande banquete. Eles beberam, comeram, assustados, admirados. Por quê? Eles deveriam ser mortos, executados. Mas não foi isso que aconteceu. Essa experiência que eles tiveram foi uma experiência extraordinária, sobrenatural. Foi importante e necessária. Deus de Israel estava mostrando a essa gente, não só aos sírios que tinham inimizade com Israel, e não só
aos sírios, mas também ao rei de Israel e aos israelitas, que tinham inimizade entre eles. Eles comeram, beberam e se saciaram e foram despedidos em paz. Eu fico pensando que, pelo caminho, eles conversavam. Nossa, eles nos trataram tão bem. Nós fomos para capturar o profeta e ele que nos capturou. Foi o contrário. E nos tratou com misericórdia, nos tratou com amor. Nós que somos inimigos e queríamos tratá-los mal. Eles conversavam entre eles enquanto estavam a caminho, de volta para o seu senhor, o rei da Síria. Conversavam entre eles. E quando chegaram lá, o rei da Síria foi ao encontro e disse a eles: onde está o profeta Eliseu? Cadê o homem? Eles se aproximaram do rei, os mais importantes, os chefes, os comandantes, e disseram: rei, você não sabe o que aconteceu. Nós fomos capturar o profeta e foi ele que nos capturou. Aconteceu um sinal, aconteceu um prodígio e não sabemos explicar. Mas cercamos a cidade de Dotaim, descemos até a casa onde estava o profeta, porém, nós ficamos como que crianças, abobados, não entendemos. O profeta nos levou até Samaria, fomos cercados pelo exército de Israel, e quando fomos nos dar conta, estávamos num aperto, fomos capturados, e não entendemos o que aconteceu, ó rei. Foi o Deus de Israel. E olha como ele nos trataram. O rei de Israel disse: devemos matar, mas o profeta falou o seguinte, ó rei: não, dê a eles um banquete, tratem bem e depois despeçam eles em paz. Nós comemos e bebemos e fomos despedidos em paz. Até nossas armas estão aqui. Não nos desarmaram, deram alimento, comida, nos trataram com misericórdia, amor, nós que somos inimigos. O rei, ao ouvir tudo isso, ficou abismado. O rei ficou muito admirado e disse: é mesmo? A partir daquele momento, os sírios não mais, durante um tempo, não mais fizeram incursões e tentaram atacar o rei de Israel e seu povo. Irmãos e irmãs, veja a importância, o testemunho, o valor que tem o amor de Deus. Deus sabia que os sírios de Israel não eram melhor do que os sírios. Não, nem os sírios melhor do que os filhos de Israel. Mas ele tratou assim porque ele quer a amizade, Deus quer a harmonia, Deus quer a paz, Deus não quer a guerra, Deus não quer a confusão, a desarmonia. Não é isso que Deus quer. Separação, briga, desavença, inimizade. Deus não quer isso. Ele quer não só a amizade, a união entre os irmãos, os amigos, os compatriotas, mas também até entre os inimigos. Veja. Então, foi um testemunho, uma atitude, um comportamento extraordinário da parte de Deus e por meio do seu profeta. Ele estava dando uma lição, ele estava ensinando a eles. Mas nós, no Novo Testamento, no cristianismo, em nossos tempos agora, precisamos tomar essas atitudes como exemplo. Há tanta inimizade entre vizinhos, por exemplo. Lá onde você mora, entre os vizinhos,
Às vezes você não se dá com aquele ou aquele outro vizinho. Às vezes aquele vizinho não se dá com você por algum motivo, alguma coisa que aconteceu. Um carro que estacionou no caminho, um lixo que foi jogado no terreno, barulho de cachorro latindo. Você está entendendo? Tantas coisas acontecem entre os vizinhos e não é nada incomum que os vizinhos acabam brigando, criando inimizade e até se matando um ao outro. Se você ver as reportagens, por exemplo, no YouTube, e clicar lá, briga entre vizinhos, morte entre vizinhos, vizinho dando facada em vizinho, vizinho atirando em vizinho, briga, revolta, orgulho, soberba, contenda, bagunça, confusão. Vocês estão entendendo? Então, não é só entre os vizinhos, mas também na comunidade, na igreja onde você congrega, no grupo onde você vai. Às vezes há inimizades ali. Sim, no meio da comunidade dos irmãos. Alguém que você talvez não goste por alguns motivos, ou outros que não gostam de você por motivos também que eles acham errado. Coisas que acontecem lá. Às vezes discriminação, descaso, acepção de pessoas, porque as pessoas estão quase todas assim. Eles julgam você pelo que você tem, não pelo que você é. Está assim? Tratam com descaso, às vezes entre os irmãos e amigos. Então, mesmo entre os irmãos e amigos e parentes, não pode haver inimizade, de jeito nenhum. Mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, irmãos entre irmãos, vizinhos. Por isso, Deus está nos dando uma lição hoje, através desta pregação, deste fato, de que nós precisamos colocar em prática essa palavra que Jesus nos ensinou. Jesus colocou em prática, Jesus ensinou e os discípulos também colocaram em prática. Não é difícil quando o Espírito Santo habita no seu coração. Não é difícil, não é impossível, quando você está cheio do Espírito Santo, amar até mesmo os inimigos, mas até mesmo os amigos, os parentes, os vizinhos, não conseguimos amar, até mesmo às vezes as pessoas que não nos fazem mal, não conseguimos amar, às vezes não somos hospitaleiros, não somos caridosos, não ajudamos aqueles que precisam, da própria comunidade, entre os irmãos. A inimizade, a briga, a contenda, a discussão, às vezes por causa da Bíblia, às vezes por causa de coisas inúteis até. Por tantas coisas, os homens brigam e se dividem e criam inimizade. Inveja, ciúme, entre outras coisas, por causa de, às vezes, uma desonestidade, uma palavra que você ouviu, ou que você disse, que ofendeu. Por isso, o Senhor nos ordena que nós devemos ser humildes, pedir perdão. Você precisa se acostumar, habituar e aprender a pedir perdão e a se arrepender. Pedir perdão na prática mesmo, não é você no seu quarto e a pessoa lá conversar, abraçar, ir lá. Se você ofendeu, se você magoou alguém, disse algo que causou uma separação, uma inimizade, vai lá, peça perdão. Mas o que acontece? O orgulho, esse parasita do mal, que tem dominado as pessoas, não permite que você vá ou que você peça perdão depois de ter ofendido, até mesmo através de escritas de comunicação pelo WhatsApp, sim, pelos meios de comunicação, onde as pessoas conversam, videochamada ou sobre áudio, e conversas nesse celular e tal, nos computadores, ali se ofendem, ali começam a brigar e discutir, por meio de escrita mesmo, ou áudio, ou videochamada. Mas
Isso pode acontecer? Acontece constantemente, mas não pede perdão, não volta atrás. Nós precisamos voltar atrás. Mesmo se o outro mesmo se o outro não estiver com razão, não estiver certo, mesmo assim, nós devemos procurar a amizade, a paz com todos. Se depender de nós, devemos fazer isso. Mas se quase não conseguimos amar aqueles que não nos fazem mal, irmãos, às vezes da própria casa, próximos, que são vizinhos, gente da comunidade, não olhamos, não respeitamos, tratamos com descaso, discriminação, não ajudamos quando alguém pede ajuda, não ajudamos. Como vamos amar os inimigos? Como vamos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos querem mal? Muito mais difícil. Então Jesus disse, é assim que vocês serão filhos do Deus Altíssimo, quando vocês se amar uns aos outros, quando vocês amar até mesmo os inimigos. Vocês entenderam? Então, o que aconteceu ali foi algo assim extraordinário da parte do amor de Deus e da misericórdia. Deus estava dando uma lição a eles, tanto para Israel como para os sírios. O que é que Deus quer? O que é que Deus deseja do ser humano? Que eles se matem, que eles fazem guerra, que eles se autodestruam? Não. Mas, infelizmente, essas coisas nunca vão acontecer. Amar o inimigo, ter harmonia e paz, boa convivência, amizade, unidade, essas coisas nunca, é praticamente impossível de acontecer se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver com o Espírito de Deus unido ao seu Espírito. Se você não tiver constante experiência com Deus, comunhão com Deus, vida de oração, jejum, penitência, estudo da palavra de Deus, sinceridade. Você entendeu? Então nós precisamos nos consagrar mais a Deus e ser sinceros. O que acontece é essa falta de sinceridade em nossa vida, em nossa oração. Somos fingidos, somos mentirosos e às vezes acreditamos na nossa própria mentira e não percebemos isso. Isso é um obstáculo para que Deus encha você de graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Deus está com aqueles que caem e se levantam. Deus não está com aqueles que caem e ficam caídos e voltam atrás. Deus já não está mais. Mas se você caiu 7 vezes, que são muitas vezes 7, você se levanta, pede perdão, se reconcilia com os irmãos e com Deus. Seja como criança. Porque é muito difícil raro ver as pessoas pedir perdão umas às outras depois de se ofender. É muito difícil. Estão sendo muito orgulhosos, cristãos, crentes orgulhosos, católicos orgulhosos, entre eles ou vice-versa. Se ofendem, brigam, mas se separam, mas não buscam novamente a amizade, a união, não pedem perdão um por outro. Às vezes os dois estão errados. Às vezes os dois grupos estão errados. Às vezes as duas pessoas estão erradas. Às vezes uma está certa e a outra está errada. Mas mesmo a que está certa, deve fazer o quê? Abraçar aquela que está errada. E a que está errada, pedir perdão àquela que está certa. Mas não pede. E vão às igrejas, se sentam no banco, são pregadores, às vezes pastores, sacerdotes, missionários, gente que tem um ministério até no meio do povo, trabalham lá nas igrejas, são gente de frente. Mas tem inimizade entre os irmãos. Inimizade entre os irmãos. Então isso entristece a Deus e chega a ser uma abominação quando tem pessoas que promovem e causam divisões e inimizade entre os irmãos. Isso é grave. Agora,
brigar, discutir por causa de alguma coisa, isso acontece. Marido e mulher, entre os filhos, entre os irmãos, pai, mãe, entre os filhos e os pais, enfim, entre os amigos. Mas o que Deus se agrada é o quê? A reconciliação. Abra a sua porta. Convide a pessoa para almoçar na sua casa. Sim, nem que seja seu inimigo. Seu irmão, seu parente, até um estranho que às vezes vem pedir ajuda. Abra a sua porta, seu coração. Seja hospitaleiro. Convide os irmãos do grupo, da igreja, a tomar um café. Sim, a almoçar. Época de aniversário, final de ano, Natal. Convide alguém que não seja da família. Vocês estão entendendo? Às vezes tem irmãos da igreja que estão sozinhos e ninguém os convida. Não passa endereço, não quer nem ver o irmão na porta da sua casa. Olha quanto amor. Que amor tem? Nenhum. Então, irmãos e irmãs, essa pregação, este fato aí que aconteceu no livro dos Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23, ela nos ensina, Deus está nos ensinando a amar até mesmo os inimigos, aqueles que nos odeiam. Isso já aconteceu comigo, eu tenho testemunha própria. Já amei, cumprindo a palavra de Deus, o inimigo durante um tempo. Sim. Tive que conviver com a pessoa durante um tempo e era um inimigo, um adversário constante, dia e noite. E precisei amar. Então, amar não significa tolerar coisas erradas. Se conformar com coisas erradas, não. Amar também é corrigir, é repreender, é advertir, falar a verdade. Isso vai gerar, às vezes, na outra pessoa, que é orgulhosa, vai gerar o quê? Briga, confusão, altercação, raiva e até ódio. Mas você precisa falar a verdade. Agora, o que não pode acontecer é você se alterar. Então, nós precisamos, às vezes, ser humildes e mansos e delicados na forma, no jeito em que vamos falar as coisas, dependendo de quem. Dependendo de quem. Porque há diversas situações diferentes. Tem situações em que Jesus era rigoroso. Ele repreendia com rigor. Tem situações em que Jesus tratava com mansidão, admoestava, corrigia com paciência, com delicadeza, dependendo da situação e da pessoa. Mas tem casos que ele era obrigado a ser rigoroso, tratar com severidade os adversários. Vocês estão entendendo? Mas há muita gente ofendida, muita gente magoada nas comunidades, nos grupos, nas orações. E essa mágoa, esse ressentimento que fica no coração, às vezes ódio, essa inimizade contra os irmãos mesmo, ou os parentes, ou vizinhos, os irmãos da comunidade, gera obstáculo, meu irmão. Gera impedimento na sua espiritualidade, nas suas orações. Isso gera dentro de você e até fora de você. Obstáculo para outros irmãos que querem ser como Jesus Cristo, que querem ser justos, que querem ser tementes a Deus, que querem entrar no caminho de Deus, que querem seguir a palavra de Deus, mas ficam impedidos porque vê o comportamento, a atitude, a conduta de certos crentes e católicos e religiosos que não perdoam, não pedem perdão, não se humilham, não vão ao irmão abraçar, se tratam mal e se distanciam. Não olham mais nem para a cara um do outro, e quando olham é com fingimento. Bloqueiam o irmão, a irmã.
Não convidam e nem querem saber desse irmão na porta da casa, não recebem mais, não falam mais como falavam antes, querem distância. Tem casos que é necessário, é obrigatório uma distância, dependendo da pessoa, de quem. Vocês estão entendendo? Porque existem as pessoas ruins e más, existem as pessoas boas e fiéis, mas existem as pessoas falsas e fingidas. Então, são estas que Deus abomina. Falsidade e fingimento é uma abominação aos olhos de Deus. Ou você seja frio, ou você seja quente. Não pode ser mono. Não pode produzir fruto bom e fruto ruim. Senão, você está cometendo um pecado que não tem perdão. Nunca vai ter perdão. Você precisa abandonar a falsidade, a mentira e o fingimento. Ou você é de Deus, ou você não é. São mandamentos de Jesus Cristo, mandamentos de Deus que estou pregando a você. Conselhos, educação do reino de Deus. O santo livro, a Bíblia Sagrada, o super livro da verdadeira e santa educação para toda a humanidade. Constituição do reino de Deus para todas as famílias e para a sociedade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, precisa ser interpretada e traduzida da forma correta, certa. E é o que não está acontecendo. As pessoas estão sendo ouvintes da palavra, nas missas, entre os católicos, e através das mídias, quando ouvem pregações, ou veem, ou não ouvem, passam por cima. E entre os crentes também, no culto deles, nas reuniões. Então, amados irmãos e irmãs, o fingimento e a falsidade é um grande obstáculo nas orações do cristão. Um grande e terrível obstáculo. Você não recebe nada, mas você pensa que está recebendo. Você pensa que está tudo bem, mas não está. Não está. E outro obstáculo terrível, e um dos piores, é o orgulho. A soberba, o orgulho. Quando alguém não perdoa, não pede perdão, e fica lembrando das coisas velhas, do pecado e do defeito dos outros, ela está esquecendo de que ela também, no passado,